Vamos, galera, vamos para mais um vídeo do Malhando Cérebro. Vamos para essa malhação dos nossos neurônios. Hoje vamos falar sobre sangue. Vamos falar sobre esse componente fisiológico do organismo humano tão importante, tão fundamental para a sobrevida de qualquer ser vivo na face da Terra. Se você está curioso para saber o que é o sangue, qual é a função do sangue, como é que eu faço para saber qual é o meu tipo sanguíneo e por que meu tipo sanguíneo é A ou B ou O, tá curioso? Vem com a gente nessa malhação dos neurônios. Pode vir! Vamos falar sobre o sangue. O sangue, ele é um elemento fundamental da fisiologia de todos os seres vivos na face da Terra. Sem o sangue não existiria nenhum ser vivo na face da Terra, não existiria vida, não existiria produção de energia no corpo humano, não existiria o sangue. Ele é um elemento que compõe a fisiologia dos seres vivos e é fundamental para a subsistência desses seres vivos. O sangue, em quase todas as culturas, ele apresenta um significado. E qual é o significado? O sangue, ele representa a essência da vida. Por que o sangue representa a essência da vida? Porque o sangue, ele traz o que é fundamental para a sobrevida das células. Nós sabemos que as células são a unidade básica da vida. Todo ser vivo é constituído por células. O nosso coração é constituído por células, os nossos órgãos são constituídos por células, os animais, as plantas são constituídos por células. E o sangue nos animais e nos seres humanos trazem o que é essencial e elimina o que não é bom para essas células, assim permitindo a sobrevida destes componentes que são a unidade básica da vida. O sangue, ele tem várias funções. A primeira função do sangue é carregar coisas pelo organismo. Qual é a via de transporte do sangue pelo nosso organismo? São as veias e as artérias. As artérias que levam sangue para fora que levam sangue do coração para os outros sistemas do nosso corpo. E as veias que trazem o sangue de volta para o coração, para que o coração possa bombear eles de novo. O sangue, ele carrega o gás oxigênio, assim consequentemente permitindo a produção de ATP e de energia no nosso corpo, porque com a oxigenação dos tecidos, a célula pega o nutriente que ela quer oxidar e usa o oxigênio para quebrar esse nutriente, e a partir dessa energia, das ligações do nutriente, ele transforma em energia para o nosso corpo. O sangue carrega nutrientes como a glicose, carrega hormônios, carrega elétrons, esses elétrons que são fundamentais na excitabilidade neuronal do nosso cérebro, que é fundamental na excitabilidade do músculo cardíaco que permite o nosso coração contrair. Já parou para pensar? Você não pensa para o seu coração bater, é uma coisa involuntária. E essa involuntariedade se dá devido a excitabilidade neuronal do que acontece no músculo cardíaco. E onde estão esses elétrons? No sangue. O sangue carrega glóbulos brancos, que são células responsáveis pela defesa imunológica do nosso corpo, que nos protege contra vírus, bactérias, antígenos, qualquer substância que o nosso corpo considera estranho. Eu te digo uma coisa, se não fosse o sistema imunológico, a humanidade já estaria extinta da Terra. Tinha ferrado tudo, porque todo o tempo nós estamos expostos a bactérias, vírus. Toda vez nós resfriamos, nós se cortamos e acontece uma infecção. Se não fosse o sistema imunológico, estaria tudo ferrado. Mas, graças ao sangue que carrega as células do nosso sistema de defesa, o sangue, ele é o pilar de defesa do sistema imunológico do nosso corpo. O sangue, ele tem uma função também de manter a temperatura corporal. Sabe a nossa temperatura que se mantém entre 36,5 e 37? Isso se dá muito graças ao sangue que mantém a temperatura do nosso corpo. O sangue, ele também tem uma função de coagulação sanguínea. Para comigo, para pensar. Vem comigo. Já pensou se você se cortasse, ou então você tomasse aquele trupicão de bicicleta e você caísse, se ralasse, meio quilo de bife fosse perdido naquele momento? Já pensou se você não parasse de sangrar? Tava tudo ferrado. O nosso corpo, ele tem um mecanismo de paralisar o sangramento. O local do sangue, ele tem que ficar dentro das artérias das veias.
todas as vezes que uma artéria se rompe ou uma veia e o sangue extravasa para fora, nós temos um quadro de hemorragia. E a hemorragia é extremamente prejudicial para todas as partes do nosso organismo, para todas as partes. Mas e quem é que contém essa hemorragia, que pode levar o ser humano ou o ser vivo até a morte? O sangue, porque no sangue nós temos um fragmento de célula chamado plaquetas. As plaquetas é um fragmento de célula que se oriunda de uma célula chamada megacariócita. E essas plaquetas, elas formam um trombo plaquetário. Toda vez que acontece uma lesão nos nossos vasos, por exemplo, você estava ali, mexeu com o cara e o cara te deu um murro e seu nariz sangrou. Já pensou se ficasse jorrando sangue o tempo todo do seu nariz, sangrasse até você morrer? Mas não, o nosso organismo, toda vez que uma artéria se rompe, uma veia se rompe, vem as plaquetas, e as plaquetas formam um trombo plaquetário, que é uma espécie de tampão. Ele tampa aquele sangramento até que o vaso sanguíneo se regenere de novo e o sangramento passe. Já lembra quando você caía no chão, ralava o joelho, não formava aquele cascão? Primeiro o sangramento parava, depois formava aquele cascão, e aquele cascão só saía depois que o tecido tivesse regenerado. Aquilo são mecanismos que o nosso sangue apresenta através das plaquetas. Então o nosso sangue ele tem a função de carregar coisas. O nosso sangue também ele elimina substâncias nocivas para o nosso corpo. Sabe, toda vez que a gente come um alimento, esse alimento ele vai ser degradado, vai ser transformado num nutriente. E esse nutriente vai entrar na nossa célula, ele vai ser oxidado para transformar em ATP, que é a energia do nosso corpo. Porém, existe um metabólito oriundo dessa produção de energia do nosso corpo. E esse metabólito é o CO2, o gás carbônico. O gás carbônico, ele é extremamente tóxico para nós seres humanos. Para você ter uma noção, sabe o que o Hitler usava para matar os judeus na câmara de gás? Era o gás carbônico. Porque o gás carbônico, ele tem uma afinidade muito maior com a nossa hemoglobina do que o oxigênio. Ele se liga na hemoglobina e não solta mais. E se o nosso sangue e se o oxigênio não se liga na nossa hemoglobina e não é distribuído pelo nosso corpo, o nosso corpo para a produção de energia. Parando a produção de energia, você não consegue mais, o seu organismo não vai conseguir exercer funções vitais, por exemplo, como o coração contrair, e você morre por desfalecimento. Então o gás carbônico, ele é produzido dentro do nosso organismo como metabólito. Metabólito é um produto de uma reação química. A reação química no nosso corpo que produz a energia, produz como metabólito o gás carbônico. Mas, no entanto, esse gás carbônico é produzido dentro de nós, mas ele tem que sair fora. Ele não pode ficar dentro. Quem elimina ele? O sangue. O sangue pega ele, leva para o pulmão, troca pelo oxigênio, distribui o oxigênio pelo todos os sistemas do nosso organismo e elimina, e o pulmão se encarrega de eliminar o gás carbônico. Sabe quando você inspira? Você inspira o oxigênio e você expira o gás carbônico. Tudo isso graças a esse mecanismo que o sangue proporciona. O sangue também faz a eliminação de substâncias que estão em excesso e substâncias tóxicas que estão no sangue. Ele também leva a porção de substâncias que estão em excesso e tóxicas para o rim. E o rim se encarrega de filtrar o sangue e eliminar o que está em excesso, que é tóxico na nossa urina, no xixi. E depois ele reaproveita o que tem bom de ainda. O sangue, ele leva as hemácias velhas do nosso corpo lá para o baço, e lá no baço ele separa os componentes que ainda são reaproveitáveis para o nosso organismo e elimina as hemácias velhas do nosso corpo. Então o sangue, ele tem várias funções vitais para o nosso organismo. Se não fosse ele, estaria todo mundo morto. Por isso que uma pessoa que morre, ela perde, o sangue dela não circula mais, porque o sangue, ele simboliza realmente a essência da vida. No sangue nós temos vários componentes. Nós temos o plasma sanguíneo. E sabe o que o sangue é, na verdade? Para comigo para pensar. Você diria assim: o sangue é uma coisa vermelha no meu corpo. O sangue é uma coisa líquida, sabe? O sangue é uma coisa tão abstrata que eu não sei nem o que definir. Aí fica aquele monte de interrogação na sua cabeça. Se eu perguntasse para você o que é o sangue, você saberia me responder? Mas eu te respondo aqui agora. O sangue, se prepare para a bomba, o sangue, ele é um tecido.
Sim, um tecido. Aí você me perguntaria, mas peraí, um tecido não é uma coisa sólida? A nossa pele não é um tecido? Não é uma coisa tangível, uma coisa palpável? Aí eu te digo uma coisa, sim, mas o sangue, o conceito de tecido não é ser uma coisa palpável, uma coisa tangível. O conceito de tecido é ser um agregamento de células diferentes que trabalham para um mesmo fim. A nossa pele é um agregamento de diferentes células que trabalham com o mesmo fim, que é impermeabilizar o nosso organismo. O sangue, ele é um agregamento de células, hemácias, plaquetas, leucócitos, glóbulos brancos, que trabalham para o mesmo fim, para manter a vida humana, a vida dos seres vivos. O sangue tem essa função. Então, por o sangue ser esse agregamento de diferentes células que trabalham para o mesmo fim, o sangue é um tecido conjuntivo. Fechado aqui, não discute mais. O sangue é um tecido conjuntivo. E como o sangue é um tecido, ele apresenta diferentes componentes. Um dos principais componentes do sangue são os elementos figurados. Primeiro nós temos as hemácias. As hemácias, ela é uma célula com uma biconcavidade, porque ela apresenta duas cavidades na frente e atrás dela. E ela é uma célula anucleada, ela não possui núcleo, ela perde esse núcleo que toda célula tem para poder carregar o oxigênio. Dentro da hemácia nós temos uma proteína chamada de hemoglobina, e essa hemoglobina tem um ferro ligado a ela, e através disso o oxigênio se liga na hemácia, e a hemácia carrega o oxigênio por todo o nosso organismo, assim permitindo que todos os sistemas do nosso corpo produzam energia e funcionem normalmente. As hemácias têm uma vida muito curta, ela dura geralmente 120 dias mais ou menos, e por ela não possuir núcleo, ela não consegue se regenerar, ela vai envelhecendo, vai atrofiando, e ela não tem mais o núcleo. Como ela não tem mais núcleo, ela não tem DNA para produzir proteínas. Como ela não tem DNA para produzir proteínas, ela morre. E aí ela vai para o baço e lá ela é destruída. Nós temos também no sangue os leucócitos. Os leucócitos são os cães de guarda do nosso organismo. São os macrófagos, os leucócitos, os monócitos, os eosinófilos. São as células pitbull do nosso corpo que protegem o nosso organismo contra antígenos. O que são antígenos? São substâncias estranhas ao nosso corpo. São bactérias, vírus, protozoários, poeiras, ácaros, substâncias não reconhecidas no nosso corpo, que o nosso organismo reconhece que pode vir a prejudicar ele. Quando isso acontece, por exemplo, uma infecção, o nosso sangue leva os cães de guarda, os leucócitos, macrófagos, monócitos, eosinófilos, para combater aquela infecção e matar o safato da bactéria e do vírus que está causando a infecção. Se não fosse o sangue com os glóbulos brancos formando o nosso sistema imunológico, todo mundo estaria frito. Isso é uma certeza. Nós também temos no nosso sangue as plaquetas, como eu já falei, que são esses fragmentos de células que trabalham na hemostasia do nosso corpo, ou seja, manter o sangue dentro dos vasos sanguíneos e evitar, se acontecer uma hemorragia, conter ela de uma vez por todas. O nosso sangue, ele mantém a temperatura do nosso corpo. O nosso sangue, ele irriga cérebro, ele irriga coração, ele irriga. Aonde o nosso sangue chega é uma simbologia tanto fisiológica como de comparação que ali existe vida, porque o sangue está correndo, o sangue está chegando, o oxigênio está chegando no tecido, está produzindo energia, está funcionando. O sangue, ele é um símbolo de funcionalidade do nosso organismo. O sangue corre pelas artérias, o coração é o grande bombeador desse sangue por todo o nosso corpo, e aonde existe sangue, existe vida. Pode ter certeza disso, porque o oxigênio está correndo, o ATP está sendo produzido, a temperatura está sendo mantida, as infecções, as invasões de antígenos no nosso corpo estão sendo combatidas, porque o sangue, ele é o grande carteiro que leva isso tudo. Nutrientes estão chegando, hormônios estão chegando, ou seja, a fundamentalidade do sangue é muito grande, é muito importante. Então, o sangue, ele simboliza a essência da vida num aspecto todo. E é claro, tem as diferenças das tipagens sanguíneas que eu vou falar em outro vídeo. Existe toda uma construção, mas existe toda uma ciência por trás do estudo do sangue, porque é muito importante, é um componente fundamental para a sobrevida de todas as células do organismo humano e dos seres vivos. Hemorragia é prejudicial. Tanto que vocês podem ver, deficiências no sangue resultam em doenças como a anemia, que eu vou falar em outro vídeo, como a leucemia em outro vídeo, e como um combo de doenças que prejudicam muito o organismo humano. Ou seja, o sangue, ele precisa estar dentro das veias, das artérias, correndo, cumprindo todas as suas funções que são vitais para a sobrevida das células e dos seres vivos.
Então, aqui eu encerro o nosso vídeo falando sobre o sangue. Eu agradeço mais uma vez pela sua companhia aqui conosco no vídeo. Se inscreve no canal, deixe os comentários perguntando qualquer dúvida sua. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre tipagem sanguínea, sobre a construção da hematologia, sobre transfusão sanguínea, mas basicamente é isso. O sangue, ele tem todas essas funções, são vitais para o organismo. É função imunológica, é função de carregar o oxigênio pelo nosso corpo, é função de conter hemorragias, é função de nutrir as células e tecidos do nosso corpo e assim manter com que elas funcionem, levar o que é necessário para as células para que elas funcionem bem e tranquilamente, fisiologicamente normal. Então, o sangue é muito importante. Não fica levando trupicão, se ralando, não fica brigando na rua também não para perder sangue. Até a próxima. Fui!